Eu sei que para muitos advogados é um grande desafio fazer o acompanhamento pela primeira vez do cliente na delegacia, mas nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar bastante. Depois, com a experiência, isso vai se tornar muito tranquilo. Se você é procurado por alguém que foi intimado a comparecer na delegacia, a primeira preocupação que você precisa ter foi intimado em qual sentido? Ou seja, aquela pessoa, eventualmente, ela é indiciada, ela está respondendo a um inquérito policial, ou aquela pessoa ela vai comparecer à delegacia como testemunha, ou ainda aquela pessoa vai comparecer à delegacia porque ela foi vítima de um determinado crime. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque se o seu cliente ele foi intimado a comparecer e ele é autor de um fato, né, ele ainda não é réu, não tem processo criminal ainda, ele ainda não é réu, ele é indiciado. Se ele pode responder por um determinado crime, então você já tem que ter uma primeira preocupação, que será que tem um mandado de prisão expedido? Portanto, nesses casos, e quando é testemunha também, tá? Porque alguns eles são intimados a comparecer como testemunha, mas tem algum envolvimento com o fato. Você precisa saber disso com antecedência. Porque tem o risco de você comparecer direto à delegacia com seu cliente e acontecer o quê? Você voltar sem o seu cliente, ele ficar preso. Você não deve comparecer à delegacia sem dois cuidados anteriores. Isso eu digo comparecer com seu cliente, tá? Quais são esses dois cuidados que você precisa ter? Comparecer sozinho à delegacia, antes. Você vai pedir para falar com o escrivão que é responsável por aquele inquérito policial. Você vai pedir para olhar aquele inquérito policial. Se o inquérito policial não estiver na delegacia, você então vai fazer um requerimento em sede policial pedindo adiamento daquela data em que o seu cliente deve comparecer. Então, imagina que o cliente procurou você hoje e você teria que comparecer à delegacia com seu cliente no dia seguinte. Você não vai comparecer no dia seguinte. Então, se você comparece à delegacia e você não consegue se inteirar bem para saber exatamente qual vai ser a tua conduta no momento de acompanhar o cliente, você vai pedir esse adiamento. Geralmente não há maiores problemas nisso, geralmente é concedido quando o advogado está requerendo. Esse é o seu primeiro cuidado. E qual é o segundo cuidado que você precisa ter? Procurar verificar se tem algum mandado de prisão expedido. Eu vou deixar para você aqui abaixo desse vídeo o nome do aplicativo, que é o Sinesp Cidadão, e você pode também verificar no BNMP do CNJ. Agora, deixa eu te explicar também uma coisa, tá? Às vezes tem mandado de prisão expedido e não está cadastrado ainda. Ainda assim, existe o risco e você precisa saber disso. Mas, de qualquer forma, se você já foi até a delegacia, se você já conversou com o escrivão e se você tomou o cuidado de procurar, você já reduz esse risco. Isso deve ser feito mesmo, lembre-se, quando você está comparecendo à delegacia com seu cliente como testemunha, perfeito? Bom, e se você tá sendo procurado por alguém que foi vítima de um crime? Bom, aí a preocupação em sede policial ela já é um pouco menor. Mas você já tem que começar a se preocupar, inclusive naquela primeira reunião com seu cliente, inclusive para fechar o contrato e para você cobrar os seus honorários, você já tem que pensar o seguinte: você vai comparecer ali em sede policial, mas possivelmente muito pouco será feito ali. E você, como advogado, vai ter a principal função no processo criminal, seja nos casos de ação penal privada, para você oferecer queixa-crime, e aqui no canal, inclusive, tem vídeo também ensinando a fazer essa queixa-crime, inclusive com técnicas de visual law, que vai te ser muito útil. É uma das 130 peças que a gente tem disponíveis no curso de prática na advocacia criminal que eu coordeno junto ao Instituto de Direito Penal Brasileiro. Então dá uma olhadinha também, né? Se inscreve no canal para você acompanhar todos os vídeos, aproveita e já deixa o seu like. E aí vamos prosseguir então. Então, se você é procurado por alguém que foi vítima de um crime, você precisa, inclusive, se você achar interessante, eu acho interessante, recomendo, que você faça honorários escalonados, ou seja, você vai cobrar um determinado valor para acompanhar essa pessoa na delegacia, mas se você for acompanhar o inquérito como um todo, né? Isso vai depender muito do tipo de crime. Você vai cobrar um valor Y, se houver ação penal e se você for atuar, seja oferecendo uma queixa-crime no caso de ação penal privada, seja atuando como assistente de acusação num caso de ação penal pública, ou até mesmo fazendo a queixa-crime substitutiva, né? Porque pode ser que o Ministério Público ele se quede inerte num crime de ação penal pública e você, como advogado, atuando na fase processual, você vai oferecer a queixa substitutiva iniciando a denominada ação penal privada subsidiária da pública. E aí você já vai considerar tudo isso para, na proposta que você vai apresentar ao seu cliente, você já passar esses honorários escalonados. Geralmente, como é que eu faço no escritório?
quando o cliente entra em contato. Eu explico que eu faço um primeiro atendimento para esclarecer o cliente, para entender direitinho todas as particularidades do caso. Após esse atendimento, eu vou passar a proposta e, se ele quiser, ele vai fechar ou não a proposta, mas eu já esclareço o seguinte: olha, se você decidir fechar com a gente, não tem problema nenhum em relação à consulta. A consulta fica gratuita, você vai pagar somente os honorários para efetivamente o escritório atuar. Mas se você decidir não fechar, não tem problema algum. Nesse caso, você paga apenas a consulta e aí você já dá o valor. Então, você não está dizendo de cara para a pessoa assim: olha, eu converso com você, mas o valor é X. Né? Você tá, de certa forma, mostrando que você vai ter toda a atenção, passar a sua proposta, a pessoa vai ficar à vontade se ela vai fechar ou não com você para você atuar naquele caso, mas ela já sabe que se ela não fechar, pelo menos pelo teu trabalho ali que você teve, de se reunir com ela, de escutá-la, de esclarecer algumas coisas, você vai receber. Esse é o correto. Então, não deixa de fazer isso. É uma técnica interessante para você utilizar e que dá a devida atenção ao cliente, mas também dá o devido valor ao seu trabalho, tá bom? Lembrando, se você já é aluno do curso de prática na advocacia criminal, lá dentro tem um módulo, inclusive, com dicas importantes sobre precificação de honorários. Tem modelo de contrato, modelo de proposta, modelo de procuração, tudo o que você precisa para iniciar na prática da advocacia criminal com qualidade, com segurança, com eficiência. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Você já entendeu quais são os cuidados que você precisa ter nesse primeiro acompanhamento. Lembrando, você como advogado pode acompanhar. Então, o delegado está ali fazendo perguntas, inclusive quando você está comparecendo, né, você é advogado daquele cliente que está prestando depoimento, você pode interferir ali em relação à formulação de quesitos, etc. Isso, inclusive, é uma prerrogativa do advogado, você tem direito a fazer isso, você não pode ser impedido de fazer isso. O que existe uma controvérsia é se você pode, como advogado de quem é indiciado, por exemplo, participar de um depoimento de uma testemunha. Aí a gente tem a maior problemática, tem advogados que entendem que sim, outros que não, outros que permitem, outros que não permitem. Então aí vai depender de cada caso concreto. E logicamente que a tua função de advogado, naquele momento em que você vai acompanhar teu cliente em sede policial, é principalmente de fazer valer as garantias do teu cliente. No momento em que ele está prestando depoimento, em que ele está comparecendo, em relação a todas as diligências que serão praticadas ali. Fundamental. Outra coisa importante, professora, cheguei antes na delegacia e não pude olhar o inquérito policial porque não tá no MP. Faz o requerimento, não esquece. Eu não consegui olhar porque tá com sigilo. Bom, então qual é a parte que tá com sigilo? Porque a outra, né, em relação àquilo que já está documentado, você pode ter acesso, e isso inclusive é entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Inscreva-se aqui no canal para acompanhar os próximos. Tem muito conteúdo aqui de direito penal, processo penal e execução penal. E até o próximo.